Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso processo de ida para o Canadá. Muitas pessoas não sabem ainda, né? A gente tá em um processo já faz um ano basicamente. Tudo foi bem atrasado por conta da pandemia. É o seguinte, já faz muito e muito tempo que eu sonho em ir para o Canadá. Quando eu conheci Misael, ele já tinha ido pro Canadá, passou 6 meses lá e voltou. E ele também era louco pra voltar pra lá. Então a gente meio que casou muito bem assim em relação a esses desejos futuros da gente. Então a gente pensou na melhor forma que existiria pra gente poder ir, né, pra lá de forma legal, óbvio. E a gente fez várias e várias análises. E uma das formas que a gente percebeu que seria uma forma ok da gente ir seria eu indo fazer o college e ele indo para trabalhar. Por isso que a gente, ano passado, fez a união estável, né, para poder enviar logo a documentação para eles aprovarem o nosso visto. Na verdade, foi ano passado. E aí o que aconteceu? A gente enviou, né, a documentação e 5 dias depois, basicamente, eu descobri que estava grávida. E aí a gente pensou, né, e agora o que a gente faz? E a gente decidiu dar continuidade, porque ter filho já seria uma consequência da nossa vida, né, como casal. A gente também queria isso, não no momento, assim, que foi, né, a gente não foi nada planejado, mas foi algo que a gente disse, ok, tipo, a gente não vai deixar de ir pro Canadá e seguir nosso sonho por conta da gravidez ou por conta, né, da nossa filha. Seria muito um motivo a mais pra gente poder realmente ir. E aí, uma observação à parte, eu até fiquei um pouco, entre aspas, aliviada, porque se eu tivesse engravidado no Canadá, seria a minha primeira experiência, assim, né, tipo, engravidando, né, tendo filho. E talvez eu não fosse dar conta, porque eu não teria uma rede de apoio como eu tenho aqui no Brasil. E a rede de apoio faz toda a diferença. Rede de apoio é quando você tem bebê e quem dá o suporte, sabe? Lá no Canadá eu basicamente não teria ninguém, a gente não teria ninguém, então eu fiquei bem aliviada. Fora que esses primeiros meses de adaptação e tal, bem melhor a gente estar aqui no Brasil com as coisas que a gente já conhece do que a gente estar numa terra totalmente nova, né? Sem ninguém conhecido, sem nada conhecido. Bom, então a gente decidiu dar continuidade ao nosso processo e eu recebi uma pré-aprovação do visto do consulado canadense dizendo que eu poderia começar o meu estudo online enquanto eu não recebesse o meu visto. E aí foi muito massa, porque aí eu comecei o college em setembro do ano passado. Pra quem achava que eu não ia fazer alguma coisa do tipo, eu fiz. Estando grávida, eu comecei o college e participei das aulas, né? Provas, trabalhos. E quando chegou em dezembro do ano passado, terminou o semestre. Eu passei em todas as cadeiras, eram 6 cadeiras. Aqui em Recife a gente chama cadeiras, mas matérias, disciplinas. E eu tomei uma decisão. Conversei com o Misael e eu falei pra ele, olha, em janeiro eu vou ter que pagar novamente o valor do semestre do college. E esse valor, para quem não sabe, é em dólar canadense e é um valor muito alto para quem é imigrante. E aí eu falei pra ele, olha, eu tava pensando e eu acho que eu vou querer trancar. Porque eu não vou dar conta de ter a nossa bebezinha e estudar pra prova, porque ia ser bem na mesma época. Tipo, eu ia ter Elise e as provas iam estar acontecendo de final de semestre. E eu falei, então a gente ia pagar, tipo, 28 mil reais, é um valor bem alto. Ia ser mais ou menos esse valor, fazendo a conversão, os 28 mil reais. A gente ia dar de vez 28 mil reais
Isso tendo que comprar as coisas de Elise, do quartinho dela, fralda, o pagamento do parto, que foi R$ 9.000. E o pior, assim, de certa forma, ninguém ajudou a gente. A gente não teve na família pessoas que disseram, a gente vai dar o berço, a gente vai dar tal coisa, o bebê conforto, o carrinho. A gente não teve isso, não. A gente tirou do nosso próprio bolso e não tô falando isso me lamentando, mas dizendo que a gente teve muito gasto e a gente tinha que ter prioridades. Então, assim, no momento, o college não era a prioridade. No momento, a nossa prioridade era a nossa filha e o nosso futuro com ela. Então, eu procurei ver alguma forma que tinha, e aí eu conversei com a minha advisor lá do Canadá, né, do college, perguntei o que é que ela me aconselharia a fazer, e ela disse, olha, Regina, diante da situação como você está grávida e você vai ter o bebê bem na época, assim, do meio do semestre, o meu conselho é que você solicite o trancamento. A minha advisor, expliquei a situação, né, falei que estava grávida e que iria ter a nossa filha em março. E ela disse como vai ser na metade do semestre. Eu aconselho que você solicite o trancamento, explicando, né, que é uma licença maternidade durante 1 ano. E aí, quando for em janeiro do ano que vem, tipo, do outro ano, que seria 2022, você volta. E aí foi ótimo, porque aí eu conversei com o Misael, né, a gente realmente achou a melhor opção, porque a gente pagar em janeiro R$ 28.000, assim, de cara, ia ser muito gasto em 1 ano de pandemia, que a gente não sabe, né, o futuro das coisas. E, querendo ou não, tinha o parto de Elise, que foi particular, então a gente pagou R$ 9.000 do parto. A gente fez o enxoval dela todo, nós dois sozinhos, a gente não teve a ajuda da família, de amigos. Então, querendo ou não, a gente gastou muito dinheiro. A gente teve uma doula, a gente teve uma fotógrafa para fotografar tanto o parto como o momento, ensaio fotográfico, né, da gestação. Então, assim, foi muito gasto e a gente estava elencando como prioridade a nossa filha, né, e o parto. Então, a gente decidiu deixar o college em stand-by, até porque eu estava com a pré-aprovação do visto, eu não estava com visto ainda. E aí foi tudo bom, assim, querendo ou não, porque a gente fez, né, o trancamento, foi R$ 1.000 e poucos, porque até para trancar você tem que pagar. Mas assim, entre 1.000 e 28.000 era melhor pagar 1.000. E aí, no caso, o college no momento está trancado. Em janeiro, eles solicitaram a minha biometria, eu fui com a barrigona. Tentei disfarçar lá, botei uma roupa bem folgadona, fui lá. Porque antes o VAC estava fechado, né? Por causa do lockdown. Então, em janeiro eu fui lá no VAC, aqui pertinho de casa. Eles escolheram a biometria, tiraram foto e a gente ficou só esperando a de Misael. E agora, em abril, solicitaram, ele foi lá e a gente vai ficar aguardando eles solicitarem o nosso passaporte. E aí, depois disso, a gente vai ver como faz para incluir a nossa filha, né, no processo, pra gente ir. Então é isso, pessoal. Caso você tenha interesse nesse assunto, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijão e até a próxima!